Então, vamos começar hoje um capítulo novo. Já vamos agora para o 10º capítulo, mas estamos aqui, na verdade, no terceiro degrau que a gente começou aqui dentro do livro Mesilat Yesharim. Como a gente falou na introdução do livro, que todo o livro é baseado numa braita, num ensinamento de um dos Tanaim, um dos grandes sábios da Mishnah, o Rav Pinchas Ben Yair, e ele fez uma escadaria para a gente subir espiritualmente. Começamos o primeiro passo com a Zeirut, o cuidado para não fazer transgressões. Fomos já para um segundo passo, que é a Zrizut, é a agilidade para a gente aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. E já vamos agora para o terceiro degrau. Pode ser que vai ser a última coisa que a gente vai ver aqui do livro Mesilat Yesharim, porque eu acho que também não adianta muito a gente estudar aqueles níveis que estão muito longe da gente alcançar, porque senão a gente não vai nem se animar para melhorar. Mas esses 3 primeiros níveis, a gente vai ver que são coisas que sim estão nas nossas mãos, que dá para a gente melhorar, que dá para a gente crescer, não que, Bezrat Hashem, que a gente também chegue em todos os outros níveis que estão aqui nesse livro. A gente sabe que o Rav Pinchas Ben Yair, a escadaria espiritual dele termina em Triat Metim, a pessoa chegar no nível de ressurreição dos mortos, Bezrat Hashem, que a gente consiga continuar crescendo até chegar nesse nível, mas vamos tentar ler aqui as partes que são mais para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa melhoria no nosso nível espiritual. Então, ele fala o terceiro nível, o terceiro degrau da nossa escadaria espiritual é Midata Nekiut. Nekiut seria a limpeza dos nossos atos. A gente fazer as coisas com limpeza, sem transgressões. E a pergunta mais óbvia que ele vai tratar aqui logo no comecinho, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zeher Tzadik Livraha, peraí, mas isso não é a Zeirut, a vigilância, o cuidado para não fazer averot? Qual é a diferença entre a Nekiut e a Zeirut? Vamos chegar lá, vamos explicar e vamos ver o quanto isso tem a ver com a nossa vida, porque esse capítulo vai tratar principalmente de um dos maiores tropeços do ser humano, que é racionalizar os nossos atos e procurar justificativas. Isso não deve ser transgressão, isso não deve ter nada de errado, e a gente acaba tropeçando aqui no que é chamado de moré eter. O que é moré eter? Quando a gente faz permissões que não existem. Uma coisa é proibida, mas a gente acaba querendo enxergar permissões aonde elas não existem. Então, o termo moré eter significa ensinar permissões, quer dizer, ensinar permissões onde não existem, onde é proibido fazer alguma coisa, mas a gente acaba querendo dar o nosso jeitinho. Então, aqui a gente vai ver que esse conceito do jeitinho brasileiro tem fonte na Torá, que tudo se dá um jeitinho. Muitas vezes a pessoa, sem perceber, ela pode estar fazendo transgressões muito graves. Quando ela olha situações, não, isso não deve ser tão errado, isso não deve ter tanto problema, a gente vai ver que muitas vezes a gente pode, Deus nos livre, acabar caindo em transgressões graves. Então, vamos ver o que o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele traz aqui a explicação do que é esse terceiro degrau na nossa escada espiritual até chegar Bezrat Hashem na ressurreição dos mortos. Midata Nekiut e Hiot Adam Naki Legamrei Mikol Midah Ra'a o Mikol Het. É a pessoa conseguir, nesse terceiro nível espiritual, ela estar completamente limpa, completamente isenta de qualquer traço de caráter negativo e de qualquer transgressão. Mas, de novo, parece que a gente já chegou nisso, né? Para quem já trabalhou para evitar, para ser vigilante com as transgressões, Lodam Masharet Bomefursam Vegalui. E não é suficiente a gente simplesmente evitar as transgressões que são mais conhecidas,
que já são mais reveladas, que já são mais divulgadas. Tem transgressões que são óbvias, e isso é o que a gente já tratou, principalmente na Zeirut, mas aqui a gente vai para o ajuste fino, não só as transgressões mais grosseiras, mais óbvias, mas a gente também vai tentar chegar aqui no ajuste fino. Eila gamken mimash alev niftebo leorot eter badavar. A gente vai tentar tratar nesse capítulo coisas que o coração é facilmente seduzido pelo Yetzer Hará, e a gente vai procurar racionalizações, a gente vai procurar justificativas para continuar o resto da vida fazendo transgressões e dormindo tranquilo à noite. Essa é a principal arma do Yetzer Hará. Quando a gente faz coisas erradas, mas achando que está fazendo o que é certo, e isso pode ser perigosíssimo, a gente pode, Deus nos livre, levar uma vida inteira afastados do que Deus quer da gente, sem perceber, dormindo tranquilo, achando que nós somos tzadikim e que a gente está no caminho correto. Ele vai trazer depois vários exemplos em todas as áreas da vida, onde a gente pode tropeçar nesse tipo de moreter, de racionalizar e de querer justificar as nossas transgressões como se fossem coisas permitidas. Shekasher nachkor alav bemet, porque são tudo atos no cotidiano que, se a gente for verificar de verdade nos detalhes, nimtza shelo haya eteraun nirelo eila mipnei iot alevadaim naguv ktsat minatava. Isso não seria permitido, quer dizer, a gente não consideraria permitido, a não ser porque o coração ainda está afetado, ainda está subornado pelos nossos desejos. Quer dizer, os desejos do ser humano vão fazer ele enxergar o que ele quer enxergar. Que lo tohar mimeno mikol vakol, quer dizer, é um sinal que a gente ainda não se purificou, não se livrou das transgressões, dos desejos materiais que levam a gente para o lado das transgressões. Al kentim sheheio leakelo. Isso acaba puxando a gente para leniências que não são corretas. Adam asher tohar misea nega legambrei. Mas a pessoa que conseguir se limpar completamente desse tipo de suborno que vai puxando a gente, venika mikol roshemra she misheret atava achareia, she masheret atava achareia, e conseguir limpar todos os traços negativos que vão deixando os desejos, né? Quando a gente tem vontades, isso vai criando vários traços de caráter negativos e várias transgressões que a gente acaba se justificando. Então, a gente vai ter uma visão muito mais límpida, muito mais clara, e o entendimento puro. A gente vai enxergar que o que a gente achou que era uma mitzvah vai estar muito claro para a gente que é uma transgressão e que a gente estava sendo motivado, infelizmente, pelos desejos. Como a gente vê as situações do jeito que a gente quer ver. Já escutei algumas vezes, aqui não estamos nem falando de transgressão, mas olha como é incrível que a gente enxerga o que a gente quer enxergar. Já escutei alguns casos de casais que estão saindo de Shidur para se conhecer, e o rapaz, ele volta para casa, ele liga para o rabino dele, e ele fala, olha, rabino, eu acho que não é a pessoa certa, eu acho que não vai dar certo, e eu já deixei claro para a menina que realmente eu acho que não é a pessoa certa, eu não sou certo para ela não é certa para mim, eu já deixei claro para ela que não é ela que eu quero casar. E aí o rabino liga para a menina, e a menina fala, rabino, foi maravilhoso, ele também está super empolgado, eu achei até que ele já ia me pedir em casamento hoje. Então é incrível como acontece muitas vezes que para o rapaz está claro que não, e para a moça ao contrário, está claro que sim, e às vezes ao contrário. Obviamente, se tem um exemplo de rapazes que eu acompanhei no Shidur, mas obviamente que também acontece muitas vezes o contrário. Então, a pessoa enxerga o que ela quer enxergar, a pessoa fala, não quero,
e ela consegue escutar só o quero. E a gente viu também do Bilam, quando o Bilam foi se aconselhar com Deus, quer dizer, estamos falando de alguém no nível de profecia, que podia falar com Deus, ele se aconselhou com Deus à noite, olha, posso ir com esses homens que vieram me buscar aqui para eu amaldiçoar o povo judeu? O que Hashem falou? Hashem falou, não vai com eles. O que o Bilam entendeu? Que o problema eram os emissários do Balac, que eram pessoas muito pequenas, não vai com eles. Uma pessoa tão grande quanto você, Bilam, não pode acompanhar pessoas tão pequenas. Fala lá para o Balac mandar pessoas maiores e mais importantes de acordo com o teu nível que você merece de honra. Então, esse é o nível do ser humano de autoenganação, quando a gente escuta uma ordem direta de Deus, como Bilam, ele estava tão atrás dos desejos materiais, desejo por dinheiro, desejo por honra, que ele acaba escutando o que ele quer escutar de Deus. Deus fala, não vai com eles, e ele entende só o com eles. O problema na cabeça do Bilam é a honra dele, que Deus não quer que ele se rebaixe indo atrás de pessoas pequenas. Então, assim funciona o ser humano. A gente lê a história do Bilam e a gente dá risada, mas a gente faz igual. A gente, na vida, acaba enxergando o que a gente quer enxergar. Então, esse capítulo já é o ajuste fino. Não estamos mais falando aqui das grandes transgressões, a pessoa não comer kasher, a pessoa não guardar Shabbat, a pessoa não ter tzniut, não ter recato. Isso a gente já trabalhou lá no primeiro degrau. Os primeiros capítulos aqui do livro já trataram das transgressões mais abertas, mais conhecidas, mais divulgadas. Aqui a gente vai entrar num nível de ajuste fino, de Heshbon HaNefesh, da pessoa de verdade tentar enxergar aonde o Yetzer Hará tenta fazê-la tropeçar em transgressões que, aos olhos da pessoa, parecem que são mitzvot. Um dos pontos, certeza, é o aconselhamento. Quanto mais a gente se aconselha, pessoas de fora, que não têm o suborno que a gente tem, não têm os desejos, muitas vezes podem ajudar a acordar, a gente enxergar que, na verdade, não é mitzvah, e sim uma transgressão. Então, assim fala o Rav Moshe Chaim Luzzatto, que velotate ahemda leshum davar, se você tiver controle dos desejos, o desejo não vai te inclinando em outras direções, eila kol ma sheu het, afilo sheye kal shebekalei hataim, takirei o sheurah. A pessoa vai chegar num nível de autocontrole dos desejos, que mesmo qualquer nível de transgressão, ele já vai perceber que tem alguma coisa errada, vai dar riqueio mimeno e vai se afastar disso, não vai deixar o Yetzer Hará enganar ela. Ve kalashon hazeh amru hachamim ala shleimim. E com essa linguagem, os nossos sábios se referem às pessoas que já chegaram nesse nível de estarem mais completas, amitaharim masehem tahararabá, que conseguiram purificar os seus atos, pureza sobre pureza, shelo yebahem afilo nidnud davará, que não vai ter nem resíduos de coisas negativas, de coisas ruins, nenhum traço aqui de coisas ruins, que, olha como o Talmud fala, nekiei adat beirushalayim, mas as pessoas de Jerusalém que eram limpas até mesmo de pensamentos, porque, de novo, todo o problema aqui está no nível do pensamento, da pessoa não conseguir enxergar que esse ato dele não é correto. Se é uma comida não kasher, é óbvio que ninguém vai comer. Olha, tem aqui uma carne de porco. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando já de coisas muito mais, muito menores, que a pessoa pode facilmente se enganar. É muito mais sutil aqui esse capítulo do que os primeiros capítulos, mas é um dos passos, a nossa pureza dos pensamentos, dos desejos. Enquanto a gente for escravo dos desejos, a gente vai estar se auto-enganando, procurando sempre justificativas e racionalizações. Vehincha roeata aefresh ben azahir veanaki. Então, agora ele vai justamente falar da nossa diferença aqui entre
a pessoa que é vigilante, que a gente chamou de zeirut, a pessoa cuidadosa, e a pessoa que é naqui, a pessoa que tem limpeza em todos os atos e todos os pensamentos dela, mesmo que eles têm características muito semelhantes, Azahir uanizar bemasav, veroe shelo yechetá bema shekvar nodá lo umefursam etzel hakol yod het. O Zahir é aquele que vai se cuidar das transgressões mais evidentes, mais conhecidas, aquilo que todo mundo sabe que é transgressão, disso é que a pessoa ela vai se cuidar. Mas é uma pessoa que ainda não chegou nos níveis de autocontrole, shelo imshor libo minatava ativit, e ele não vai ser, que ainda é puxado pelos desejos naturais. Se a pessoa ainda não tem um nível de autocontrole total, essa pessoa ainda vai ser puxada atrás das vontades dela. Shelo tateu learot lo eterim beis edvarim she'en ratan mefursemet. Essa pessoa ela vai conseguir, só quando ela tiver realmente o controle aqui dos atos dela, o controle do pensamento dela, ela vai conseguir não racionalizar as coisas, as atitudes dela, ela vai saber diferenciar o que é permitido e o que é proibido. Vezé que a falpi sheu mishtadel lichvosh et titzro velichpot ze ta'avotav, porque mesmo que a pessoa ela tenta, ela se esforça para dominar o seu Yetzer Hará, sua má inclinação, e para vencer os seus desejos, quer dizer, para ter controle. A Torá não diz que é proibido você ter os desejos, mas a gente deve ter controle sobre eles e não o contrário. Aquele mesmo conceito do cavalo e do cavaleiro, que a gente lembra que a gente falou bastante, que é o nosso corpo e a nossa alma. Quem tem que ter o controle total é o cavaleiro. O cavaleiro define aonde ele quer que o cavalo vai e não o contrário. Não é o cavalo que define aonde ele quer que o cavaleiro ele vai. Se a gente deixar as rédeas na mão do cavalo para ele escolher, óbvio que ele vai escolher aonde tem mais comida, aonde tem mais água, aonde é mais interessante, não aonde é correto chegar. Quem tem que saber onde é correto chegar é o cavaleiro, ele tem que estar com as rédeas na mão. Então, a gente tem que saber que se a pessoa dormir e largar as rédeas do cavalo, o cavalo não vai levar ele para o caminho correto. Então, tem que estar acordado o tempo inteiro e ter o controle dos desejos. E a gente tem que andar a vida inteira atrás da sabedoria, velô a hareia, e não o contrário, a gente andar atrás dos desejos. Achalkol panim chosher achomriut, osechelo leacito ulefatoto. Mas o materialismo, ele faz o trabalho de persuadir a pessoa, de enganar a pessoa. Então, a gente vive como a gente falou nos capítulos anteriores, aqui mais forte ainda dos capítulos anteriores, que a gente vê o quanto o mundo material ele vai enganando, vai puxando, vai atraindo a gente. Então, a gente tem que fazer uma escolha na vida. De novo, não estamos falando da pessoa viver como um eremita, dormindo numa cama de pregos, comendo pão e bebendo água. Não é isso, mas a pessoa tem que saber quanto mais ele se envolve com o mundo material, mais o mundo material vai envolvendo ele e os desejos que vão comandar as decisões e vão comandar os atos da pessoa. Então, a gente tem que usar o mundo material, mas sempre com muito cuidado, sabendo que a gente pode estar sendo envolvido cada vez mais pelo materialismo. Amnam, ahar sheitragel adam, ergel gadol bazeirut hazeh. Mas olha que boa notícia. Tudo depende dos hábitos da nossa vida. Quanto mais a gente se habituar a ser cuidadoso com as averot,
até que a gente consiga chegar num primeiro nível de limpeza, que seria Mina Hataima Mefursamim, que a gente chegue no nível de limpeza das transgressões mais conhecidas, das transgressões mais óbvias, Veyargilatzmo Bavodá, e a gente se acostume a fazer sempre o que é certo, o Bezrizutá, e sempre com agilidade, Vetigbar Boa Ahavá El Boró Veachemda Elav, e a gente fortaleça sempre o nosso amor pelo Criador do mundo, a nossa vontade de andar nos caminhos dele. Como a gente faz isso? Já também falamos em algumas aulas, a importância da gente ter a Karata Tov, reconhecer as bondades de Deus, olhar para o mundo que ele criou, todas as maravilhas, tudo que ele faz de bom pela gente. Ine koahergel ayayarhikoto meinyaneia homer veadbik dato ela shlemuta nafshi. Se a gente tiver essa força aqui, essa constância, esse hábito de fazer coisas boas, o próprio hábito leva a gente para um crescimento espiritual. Então, olha só que incrível, a gente já trouxe também algumas vezes paralelos do mundo material para o mundo espiritual. Por que isso acontece? Quando Deus ele criou o mundo material, ele não tinha a obrigação de criar nada. Tudo que Deus criou foi com perfeição de pensamentos, foi com perfeição das ideias. Então, tudo que tem, inclusive todas as leis físicas do mundo, elas seguem aqui padrões espirituais. Todas as leis que tem no mundo, na verdade, são ensinamentos de como funciona também as leis do mundo espiritual. Então, já falamos, por exemplo, da força da gravidade. O que é a força da gravidade? Ela ensina para a gente que matéria atrai matéria. A gente, se você for para o mundo material, você vai sendo puxado cada vez mais para o mundo material. E a energia para conseguir escapar do mundo material, então a gente vai... A própria força inicial que você colocou, você se afastando dessa atração do mundo material, você vai precisando colocar cada vez menos energia para se manter voando. É o que acontece com o foguete. Quando o foguete tem que colocar a máxima força dele, na partida dele, quando ele está conectado com o mundo material e ele quer se desconectar, ele precisa colocar todos aqueles motores e sai todo aquele fogo e aquela fumaça, é para conseguir se desconectar do materialismo. Mas a partir do momento que ele vai se afastando do mundo material, ele vai jogando os foguetes fora e vai ficando cada vez mais simples para o foguete ele conseguir voar cada vez com menos propulsão, cada vez com menos força, menos motores, ele já consegue voar. Assim funciona o mundo espiritual. Quanto mais a gente tiver esse hábito, o costume do cuidado para não fazer averot, não fazer nenhuma transgressão, o costume de fazer coisas boas, de correr atrás, de amor ao Criador do mundo, de reconhecimento e agradecimento ao Criador do mundo, então a gente vai ver que o nosso serviço espiritual, a nossa conexão com Deus, vai virando uma coisa mais natural. Todo começo é difícil. Kolat halot kashot. A gente começar esse crescimento espiritual precisa colocar muita energia, mas a partir do momento que a gente venceu uma resistência inicial e criou o hábito positivo, isso já vai ajudar a gente a continuar crescendo. O contrário também é válido. Quanto mais você se acostuma a viver uma vida de materialismo, a viver uma vida de transgressões, de ir atrás de todos os desejos, tu faz tudo o que você tem vontade, na hora que você tem vontade, não luta contra os desejos materiais, a pessoa vai criando o hábito do lado negativo, o hábito de estar conectado com o mundo material. Depois, para ele conseguir voltar para o lado espiritual, ele vai precisar colocar mais força ainda do que antes. Ele criou agora um hábito negativo. Isso, em outras palavras, a gente acabou de descrever o que existe no mundo material chamado inércia. O que é a inércia? É a capacidade, é a tendência de um corpo de continuar no mesmo movimento, no mesmo estado
que ele estava anteriormente. Se um corpo ele está parado, a tendência dele é continuar parado. Se o corpo está em movimento, a tendência do corpo é continuar em movimento. Então, o difícil é você colocar o corpo em movimento, mas depois que ele já entrou em movimento, aí o próprio movimento já ajuda a continuar andando. É isso que o livro Mesilat Yesharim está explicando para a gente. Assim também funciona no mundo espiritual. Coloca o corpo em movimento, coloca a alma em movimento, um movimento ascendente de crescimento, passo a passo, para um nível maior e outro nível, e o cuidado e a agilidade nos atos, uau, a gente vai perceber que as coisas ficam mais fáceis. Todo mundo que está num processo de tchuvá, primeiro o Shabat, guardar o Shabat é difícil, e a gente está acostumado a acender a luz, ligar a televisão, e parece que o tempo não passa, e assim vai mais um Shabat, mais um Shabat, mais um Shabat. Uau, chega uma hora que fica fácil a gente guardar o Shabat, fica fácil comer kasher, fica fácil cumprir todas as mitzvot. Quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai percebendo que vai ficando fácil. Isso que o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele está explicando para a gente. Começa a entrar num nível de crescimento, começa a entrar numa ascendente espiritual, a gente vai crescendo, e dessa maneira a gente vai conseguir chegar num nível de limpeza, de pureza total e completa. Porque ele vai conseguir apagar do coração dele os desejos do corpo material. Quer dizer, todos esses desejos materiais, quanto mais você alimenta, mais ele vai queimando. E quando você menos alimenta, ele vai se apagando. E assim a Guemará fala que quanto mais você alimenta os desejos, mais fome os desejos têm. Quanto menos você alimenta, menos fome os desejos vão ter. E a gente vê de novo, o nosso corpo humano é assim. A pessoa que se acostuma a comer muito, ela tem cada vez mais fome, precisa comer cada vez mais. A pessoa que se acostuma a comer pouco, o estômago ele vai diminuindo e a pessoa vai comendo cada vez menos. Pessoas que fazem cirurgia de redução do estômago, não adianta só a cirurgia. Se a pessoa não fizer uma reeducação alimentar de comer menos do que ele comia antes, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar a engordar tudo de novo. Então, quer dizer, precisa de duas fases. Precisa da cirurgia, mas o mais importante é a reeducação alimentar. Aqui também a gente precisa de uma reeducação espiritual para andar nos caminhos de Torá e de mitzvot, e a gente vai sentindo Beidgaber bo ahemda elokit. Quanto mais a gente vai se conectando com o espiritual, a gente vai se desconectando naturalmente desses desejos do mundo material. Veas tishaer reiato zakal bará. E assim a visão da pessoa vai ficando cada vez mais pura e cada vez mais clara, como a gente explicou anteriormente, porque muito do que a gente vê achando que é permitido, o que é proibido, é justamente por causa dos desejos que a gente tem. Principalmente, a gente vai ver isso lá para frente, desejo por dinheiro, esse é o pior de todos e que acaba afastando a gente. Quantas coisas erradas a gente acaba fazendo para ter um pouco mais de dinheiro, e a gente começa a se permitir tudo, se permitir qualquer tipo de coisa. Isso eu acho que não tem problema. Então a gente pega a coisa dos outros sem pedir autorização. Eu acho que se ele tivesse aqui, ele deixaria, mas quem falou que pode pegar nessas condições? A gente vai criando várias racionalizações por causa dos desejos. Shelo yefute velo yasigeu roche chomriuto. E a gente vai tendo domínio para não permitir que a escuridão do materialismo domine a pessoa, domine a nossa cabeça. Vai naque bemassav mikol vakol, e a gente vai conseguir chegar nos níveis de limpeza totais. Obviamente, isso era esperado, obviamente, que cada degrau que a gente vai subindo na nossa escada espiritual,
obviamente que o trabalho vai ficando um pouco mais difícil, quer dizer, precisa de um pouco mais de esforço para conseguir esse ajuste fino. Primeiro, é um trabalho mais grosseiro de limpeza. Agora já é uma limpeza de ajuste fino, mas que Bezrat Hashem, ele está garantindo aqui, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, que conforme você vai crescendo, mesmo na parte mais grosseira, você automaticamente já vai dando também contribuições para o ajuste fino. Berine Almidazu. Então, nesse traço de caráter, Ayá David Samer Beatzmo, David Ameler, ele estava contente consigo mesmo dos níveis que ele conseguiu atingir. Veomer, e assim ele falava no Teilim, Erhatz Benikayon Kapai, Ve'asoveva et Mizbechecha Hashem. Eu vou lavar as minhas mãos com limpeza e eu vou circundar o seu altar, Hashem. A gente sabe que, por que justamente ele está trazendo esse exemplo do altar de Hashem? Os Koanim, quando eles vão fazer o serviço lá do Beit HaMikdash, é proibido eles fazerem o serviço sem limpar as mãos. Existia um utensílio lá no Beit HaMikdash chamado Kior, que eles são obrigados, o Cohen que fizesse um serviço espiritual sem lavar as mãos e os pés, ele era Hayav Mitab Dei Shamayim, ele tem pena de morte celestial. Então, ele tem que sempre, quando ele vai começar os serviços, quando ele vai oferecer korbanot lá no Mizbeach, no altar, ele tem que fazer a lavagem das mãos. Assim, David Ameler, ele se sentia, David Ameler não era Cohen, mas ele sentia como um Cohen que faz a lavagem das mãos para poder fazer um serviço completo para Hashem, assim também ele se sentia como alguém que conseguiu lavar suas mãos, limpar completamente as suas mãos, a ponto de poder circundar o altar de Hashem. Que bemet rak mishei naquele gambrei mikol nidnud het viavon, porque só quem consegue se limpar completamente de qualquer traço de transgressão, o araui liraotet pnei amelech Hashem, ele vai ter o mérito de poder receber a face de Hashem, de poder circundar o altar de Hashem. Que zuladze en loela levush leikalem lefanav, porque ao contrário, senão ele vai passar vergonha diante de Hashem, alguém que vai ter uma revelação de Hashem, só que ele está cheio de transgressões, está cheio de maus traços de caráter, ele vai acabar sendo envergonhado. O que Mamar Ezra Sofer, como falou para a gente o Ezra Sofer, no Sefer Ezra, Elokai, Bostiven Nichlamti Learim, eu tenho vergonha e eu me sinto humilhado de levantar a minha cabeça, Elokai Panai Elecha, de levantar minha cabeça perante você, Hashem. Então, a gente vê que se a pessoa ela não está completamente limpa em todas as áreas, mesmo de qualquer traço, isso causa vergonha na pessoa. Verine vadai ki melachar abai leadam leagia el shlemut amidazot. Óbvio que é um traço aqui, esse terceiro nível espiritual precisa de muito investimento, precisa de muito esforço. Que a verota nikarot veduot kalotchem leishamer mehem. Para o Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele fala que é fácil a gente se cuidar das transgressões mais conhecidas, as transgressões mais óbvias. Então, a gente sabe que para a gente, no nosso nível pequeno, mesmo essas transgressões mais conhecidas, mais óbvias, não é tão fácil assim. Mas, se a gente parar para pensar, realmente as transgressões que a gente sabe que são coisas que deixam Deus triste com a gente, que a gente está destruindo o nosso Olam Habá, o nosso mundo vindouro, e estamos perdendo oportunidades aqui nesse mundo e na nossa vida eterna. Óbvio que deveria ser muito fácil para a gente evitar esse tipo de transgressão. A partir do momento que eu tenho um manual de instruções chamado Torá, que me ensina muito claramente o que é certo, o que é errado, as transgressões mais óbvias, a gente deveria evitar elas. Vou dar um exemplo, a gente está trabalhando nas terças-feiras sobre Shmirat HaLashon. A gente já viu quantas fontes a gente já viu
da destruição espiritual que o Lashon Hará ele causa, e a destruição do nosso Beit HaMikdash, e tudo que a gente acaba causando de mal para os outros e para a gente mesmo, nesse mundo e no mundo vindouro, e mesmo assim a gente sabe a dificuldade para a gente não fazer Lashon Hará. Mas é óbvio que a gente sabe, quando está fazendo Lashon Hará, que a gente está fazendo uma coisa errada. Para quem tem o mínimo de entendimento, que para refletir, na hora a pessoa já faz chuvá, já se arrepende, ai, não devia ter falado isso, perdi a cabeça, falei demais. Então, as coisas mais óbvias é mais fácil a gente conseguir evitar, que é o que a gente trabalhou principalmente no primeiro degrau. Do Kazé, mais essa análise aqui, mais esse ajuste fino, a mitztarechet lenikayon, que é necessário esse ajuste fino para a gente chegar no nível de limpeza completa espiritual. O akashayoter, obviamente, é muito mais difícil que oraata eter mechase alachet, porque as nossas racionalizações, as nossas justificativas, elas conseguem encobrir as transgressões. O Kmoshe Katafti, como a gente falou, a pessoa pode passar uma vida inteira. Se ele faz Lashon Hará, pelo menos, Bezrat Hashem, em Yom Kippur ele se arrepende, ele pede perdão para Hashem, mas tem coisas que a gente faz errado, que a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo de algo que é gravíssimo e que todo mundo cai, e as pessoas não pedem perdão para Hashem por esse erro, que é Bitul Zman, a gente desperdiçar o nosso tempo, a gente jogar o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, e a gente não fala para Shema e Hashem, perdão, eu sei que eu estou muito errado, que eu desperdicei o meu tempo, é um erro muito grave, mas a gente sempre tem racionalização e justificativa para não enxergar o quanto isso é grave. Então, a pessoa, às vezes, chega em Yom Kippur, a última coisa que ele vai pedir perdão para Hashem é por ter desperdiçado o tempo dele em coisas de vanidade, em coisas que não levam ele para nada. Então, é muito importante a gente ter aqui, nesse terceiro degrau, a gente vai começar a perceber nos detalhes que são muito mais sutis, aonde a gente está errando, para poder consertar também nessas áreas. Veu Kenyan, Mashamruz Ronon Livrahá, e é isso que o Talmud, no Tratado de Avodah Zará, ele ensina para a gente, Averot Shadam Dash Bekevav Sovevot Oto Beshaat Adin. Prestem muita atenção nesse ensinamento, a gente acabou entrando bastante nesse ensinamento aqui trazido pelo Talmud, por causa de uma famosa parashá da Torá, chamado Parashat Eikev. Eikev, a gente falou que pode significar quando a pessoa fizer alguma coisa, ou até uma linguagem condicional. Se uma pessoa fizer a parashá Eikev, ela começa falando para a gente Eikev Tishmeun, se vocês escutarem Deus, ou quando vocês escutarem Deus, o que vai acontecer? Vão vir brachot, vão vir coisas boas para a tua vida, mas Deus nos livre, se você não escutar, se você não andar no caminho, vão vir dificuldades. Mas nossos sábios, eles falam para a gente que Eikev também significa calcanhar. Então, Urashi, ele explica para a gente no Humash que aquelas mitzvot que a gente pisa com o calcanhar, aquelas coisas pequenas do cotidiano que a gente não dá atenção, justamente isso que vai circundar a gente no momento do julgamento. O que significa isso? A gente faz muitas averot pequenininhas, que a gente acha que não tem problema, a gente pisa com o calcanhar. O que significa? A gente acha que não tem problema nenhum, a gente acha que não é isso que vai fazer a diferença. A gente está preocupado, olha, Baruch Hashem, olha, nunca assassinei ninguém, eu não roubo ninguém, não assalto carteiras na rua, não faço assalto à mão armada, eu não cometo adultério, então, Baruch Hashem, eu estou tranquilíssimo no meu julgamento, já que essas transgressões graves eu não faço. Mas se a gente prestar atenção, as coisas pequenas, a gente acaba tropeçando tanto que no momento do julgamento, é verdade, olha, você não matou ninguém, você não roubou ninguém, você não cometeu adultério, mas vai ter tantas transgressões pequenas
que você pisou com o calcanhar sem perceber que isso também era uma transgressão, na hora do julgamento é o que vai fazer a diferença. Se a gente pegar a caneta Bic, quanto custa a caneta Bic? Eu sempre me perguntava quando eu era moleque, eu ia comprar uma caneta Bic na época, hoje já está, até a caneta Bic está cara, mas eu lembro que eu ia comprar a caneta Bic, custava 20 centavos, 15 centavos, e eu pensava, mas peraí, esse fabricante é um tonto, porque se ele cobra 20 centavos, quanto que o cara pode estar ganhando? Ele deve estar falindo. Ao contrário, o dono da Bic é milionário, porque ele vende por 20 centavos, ele fabrica por 15 centavos, ele está ganhando 5 centavos por caneta, mas se ele vender 1 milhão de canetas, ele está milionário. Então, ele vai ganhar no volume das vendas. É um lucro muito pequeno, é um lucro pequeno, mas ele ganha no volume. Isso é o que o Yetzer Hara faz. Ele faz transgressões pequenininhas que a pessoa fala, essa transgressão não tem problema. É tão pequena essa transgressão que eu não vou nem me preocupar. Então, ele faz uma e mais uma e mais uma. É verdade, cada transgressão ela é muito pequena, mas no volume é aqui que o Yetzer Hara ele acaba derrubando a gente e quando chega lá no julgamento, é isso que vai fazer a diferença. Essas transgressões pequenas, a gente se cuidou tanto para não matar, para não roubar, para não cometer adultério, e a gente acabou baixando a guarda nas transgressões pequenas, é isso que vai fazer a diferença no momento do nosso julgamento. Então, olha só que interessante. Está escrito, por exemplo, que envergonhar uma pessoa em público, isso é comparado com assassinato, a malbim pnei havero berabim, aquele que envergonha a pessoa, o seu companheiro em público, keilo shofer damim, é como se estivesse derramando sangue. Então, olha só, aqui é como se fosse assassinato, você se cuidou de não cometer assassinato. Baruch Hashem, não estamos andando armado, não estamos saindo matando ninguém na rua. Mas, às vezes, você coloca um apelido em alguém, isso envergonha a pessoa. Às vezes, você faz uma piada com alguém e envergonha a pessoa publicamente. Isso também foi um ato de assassinato. A diferença é que Deus nos livre. Uma pessoa que perdeu a cabeça e, numa briga, acabou matando uma outra pessoa. Ele vai fazer tchuvá para o resto da vida, ele vai chorar, acabou a vida dele, mas alguém que botou um apelido, ele não percebe que ele matou a outra pessoa e ele não vai se arrepender disso, e isso vai mudar o julgamento dele. É por isso que está escrito que aquele que malbim pnei havero berabim, a pessoa que envergonha o próximo em público, em lohelek lolamabá, não tem parte no mundo vindouro. Espera aí, quem é assassino mesmo, não está escrito na Torá que ele perde o mundo vindouro. Como pode ser que aquele que é keilo shofer damim, que é como se estivesse assassinando, ele não tem parte no mundo vindouro e o assassino mesmo tem? Então, a diferença é que, normalmente, se alguém chegar, Deus nos livre, no nível de assassinato, ele vai se arrepender para o resto da vida. Mas, envergonhar uma pessoa em público, normalmente a pessoa não faz chuvá e vai repetir muitas vezes na vida isso, e vai colocar um apelido aqui, uma piada lá, e um comentário, e hoje em dia com as redes sociais, ele fala mal de alguém publicamente, já atinge 300, 400, 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, é isso que tira o mundo vindouro da pessoa. O grande ato de assassinato, a pessoa ou vai se cuidar ou vai se arrepender para o resto da vida. Os pequenos erros do cotidiano, a pessoa não vai se arrepender, não vai se cuidar, e é isso que vai fazer a diferença no julgamento final. E nessa mesma direção falaram os nossos sábios no Talmud em Baba Batra, Rubam begezel, miutam bearayot, vekulam beavak lashonara. Olha só, para quem está assistindo às aulas também de terça-feira, que a gente está ensinando sobre lashonara, existe uma transgressão chamada avak lashonara, o pó de lashonara, que na verdade não é um lashonara aberto, mas são típicos comentários que podem induzir uma pessoa a fazer lashonara ou podem induzir a pessoa a entender alguma coisa negativa sobre o outro. Então, por exemplo, até mesmo falar bem de uma pessoa, isso pode ser avak lashonara, porque
você pode agora levar uma outra pessoa que está escutando. Ela fala, não é nada disso, essa pessoa não é tão boa assim, eu conheço ele, ele faz um monte de transgressões. Pronto, acabou de fazer Lashon Hará falando bem de uma pessoa. Tem que estudar Bezrat Hashem para não cair isso. Então, olha só, a maioria das pessoas comete roubo. Espera aí, como assim? A maioria comete roubo? Existem vários níveis. A gente vai entrar lá para frente nesse capítulo. Quantas vezes a gente rouba sem saber? Existe Gneivadat, roubar o pensamento das pessoas. Existe Gneivá, do sono dos outros. Existe roubo do tempo dos outros, quando você fura uma fila, quando você anda com o carro no acostamento. Não, mas eu não fiz nada de errado, tinha muito trânsito, eu só fui pelo acostamento. Você roubou o tempo de todo mundo que estava lá na fila esperando. Ah, eu encontrei um conhecido meu lá na fila e eu fiquei com ele só para ele não ficar sozinho. Verdade, mas você entrou na frente de todo mundo que estava horas lá esperando, você roubou o tempo de todo mundo. Então, tem muitos níveis de roubo que a gente nem sabe. Então, a maioria das pessoas tropeça em roubo. Miutam be'arayot, uma minoria tropeça em relações ilícitas. Baruch Hashem, eu acho que isso é tão claro para as pessoas, que isso a maioria das pessoas consegue se segurar nessa área. Mas olha o que o Talmud fala, Kulam be'avak lashon hara, todo mundo tropeça no pó de lashon hara. Só aqui para um esclarecimento, um grande comentarista do Talmud chamado Maharsha fala que, obviamente, que esse kulam são as pessoas que não estudam e não trabalham bastante para não tropeçar nisso. Obviamente que não é todo mundo vai ter que fazer a Avak Lashon Hara. Quem trabalhar, quem estudar, quem souber as leis, também disso vai conseguir se salvar, mas a grande maioria das pessoas que não estuda, que não se dedica, vão acabar caindo em Avak Lashon Hara. Olha só, Ki mipnei rov dakutó, é tão sutil o Avak Lashon Hara, Kol bnei adam nichshalim bo bema shen makirimoto. A maioria das pessoas, quase todo mundo, acaba caindo por não perceber, por não reconhecer que eles estão diante de uma transgressão. Ve'amru zichronan livrachá, e assim falaram os nossos sábios de abençoada memória, Shedavi dayan nizar o Menake Atzmo Nikayon Gamur Mikoleile. E os nossos sábios falam quanto Davi da Meller, ele era cuidadoso em cada detalhe, como ele era minucioso em todos os atos dele, ele cuidava para não fazer absolutamente nada de errado. E ele saía para a guerra com confiança plena, ele saía tranquilo para a guerra, porque a gente sabe que quando uma pessoa ela está limpa de transgressões, ela vai ter uma proteção especial de Deus. Por isso que nas guerras da Torá, só os maiores tzadikim, eles podiam ir para a guerra. Se a pessoa fizesse até mesmo pequenas transgressões, como interromper entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça, interromper falando alguma coisa, essa pessoa já não pode mais ir para a guerra. Olha que incrível. Então, muito mais se a pessoa tem alguma transgressão grave. E a gente sabe que uma das pessoas que era dispensado da guerra é a pessoa que tem medo. Do que ele tem medo? Ele tem medo de morrer. E por que ele tem medo de morrer? Fala Urashi, por causa das transgressões que ele fez. Ele sabe que ele não está indo com pureza para a guerra, ele tem transgressões que ele cometeu e ele pode ser castigado durante a guerra pelas transgressões, por isso que ele está com medo. Se essa pessoa está com medo, vai embora, pode ir embora para casa, porque primeiro você vai contaminar os outros e segundo, realmente você pode acabar morrendo na guerra, porque quando tem algum perigo de vida, a Midat Adin, a justiça estrita, ela é despertada e mesmo uma transgressão pequena da pessoa, aqui pode ser levado em conta mais do que o normal. Ve'ayá Shoel, e o que Davi da Melech ele pedia para Hashem? Erdó foi vai vasigem, que eu possa perseguir os meus inimigos e alcançar eles, velo ashuv ad kalotami, que eu não volte até que eu tenha destruído todos os meus inimigos. Quer dizer, quem sabe
que ele está limpo, que ele está puro, ele não tem medo de ir para a guerra. Olha a história que o Talmud conta para a gente, de um grande Rav, que ele escutou que na cidade dele tinha uma cobra numa toca na entrada da cidade e que toda vez que alguém ia passar, essa cobra atacava e ela era muito venenosa e ela picava a pessoa e a pessoa morria. Então, estava lá aquele zum, zum, zum na cidade, aquela cobra que mata as pessoas. Esse Rav, quando ele escutou isso, ele foi lá no lugar onde estava a cobra, não só que ele passou pelo lugar, ele colocou o pé dele na toca onde estava a cobra saiu e picou ele, e a cobra caiu morta no chão. E ele pegou aquela cobra e deu a volta pela cidade inteira, e ele anunciou para todo mundo, o que mata não é a cobra, o que mata são as transgressões. Então, assim, David Ameller tinha essa tranquilidade. Mashelo shalu Yehoshafat Asav e Hisquiá. Outros reis de Israel não tiveram a mesma coragem, vamos chamar assim, de pedir o que David Ameller pedia. Por quê? Porque eles não tinham essa confiança de estarem com as mãos completamente limpas de qualquer traço de transgressão. Lefi shelo ayu menukim kolkar. Esses reis não sentiam que eles estavam tão limpos como David Ameller ele sentia. Por isso que a Guemará ela fala que, obviamente, que ele cometeu um erro em relação a Batsheva, mas a Guemará ela afirma para a gente, todo aquele que fala que David Ameller pecou, está errado. Ele cometeu um certo erro no nível dele e ele foi castigado por causa disso, mas olha o nível de David Ameller. No fio de cabelo das transgressões, ele era cuidadoso com cada ato para que os desejos, para que a vontade não levasse ele para a racionalização de fazer erros, e ele podia sair tranquilo para as guerras, sabendo que ele estava com as mãos limpas e ele ia ter uma proteção espiritual. Veuma chamar o atzmo betor dvarav, e assim David Ameller falou nas palavras dele lá no Teilim, Igmeleine Hashem betzidki, que Deus me recompense por toda a minha retidão, Kebor Yadai Yashivli, de acordo com a limpeza das minhas mãos, que Hashem ele me dê o meu pagamento. Ve'amarod, e mais ainda ele falou, Ve'yashev Hashem li ketzidki, Deus me pagou de acordo com a minha retidão, Kebor Yadai lenegedeinav, porque a limpeza das minhas mãos estavam diante dos olhos de Hashem. Se David Ameller ele falou isso, é porque ele tem certeza, o cuidado que ele tem para não fazer nem as transgressões mais sutis, nem aquelas que a gente pisa com o nosso calcanhar. Veu abor vianikayonazé shezaharno. Então, ele conseguiu chegar nesses níveis de pureza e de limpeza espiritual. Veaz hazar veamar. E então voltou David Ameller e ensinou para a gente que berra arutz gdud, porque com você, Hashem, eu corro como se eu tivesse numa tropa, como se eu tivesse entre soldados, herdó foi vai vasigem, eu perseguirei meus inimigos e eu tenho certeza que eu vou alcançar todos os meus inimigos. Veu atzmo amarod, e ele ainda falou mais do que isso, Miyale Behar Hashem, quem é aquele que vai ter o mérito de subir na montanha de Hashem? O Miyakum Bimkom Kocho, e quem vai conseguir ficar de pé diante da santidade de Hashem? Neki Kapaim, o Bar Levav, aquele que tem as mãos puras e o coração, as mãos limpas e o coração puro, é aquele que vai ter o mérito de Bezrat Hashem poder subir na montanha de Hashem. Então, David Ameller, ele sabia o trabalho que ele conseguia fazer no dia a dia dele, em cada ato, para o Yetzer Hará não atrapalhar ele. Então, só resumindo, e na aula que vem, a gente vai entrar nos detalhes aqui de como a gente vai fazer para adquirir esse terceiro nível, que é a limpeza, para a gente não ser enganado pelo nosso Yetzer Hará. A diferença entre Zeirut e a Nekiut, a Zeirut são das transgressões mais graves, mais conhecidas
e a pessoa vai se cuidar, e a Nekiut é aqui já no ajuste fino, que a pessoa não se deixar ser enganada pelo Yetzer Hará, com moreter, com racionalizações, com justificativas, por causa dos desejos que ainda não foram controlados. Dessa maneira, se a pessoa ela se controlar, ela conseguir crescer passo após passo, ele vai conseguir ver a vida de uma maneira muito mais clara. Shavua Tov.